Bom dia, bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é uma alegria, um prazer, mais uma vez estarmos aqui juntos para louvar e engrandecer o nosso Deus na beleza da sua santidade, né? Quando a gente fala isso, às vezes soa como um simples jargão, mas acontece que se a gente for pensar o que é a beleza da santidade de Deus, a gente fica realmente assim impactado por isso, né? De verdade. Nós queremos começar hoje com uma citação de um versículo pequenininho, esse aqui, que nós temos em Lucas capítulo 3, versículo 15, que diz exatamente assim: estando o povo na expectativa, e baixa só um pouquinho, Gerson, o microfone. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Esse versículo pequenininho, ele é pequeno no tamanho, mas ele é gigantesco no tema, no assunto que ele aborda a respeito de uma temática perspicaz do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu estou falando aqui da questão das expectativas. Ele diz assim: estando o povo na expectativa. Ou seja, o assunto aqui é um assunto que constantemente está nas nossas mentes, no nosso dia a dia, no nosso modo de nos comportarmos. Quer a gente tenha consciência disso, quer não tenha consciência disso, nós estamos sempre envolvidos nesse dilema, eu diria, de atender ou não atender às expectativas dos outros. E quase sempre, de um jeito ou de outro, nós nos damos mal. Na maioria das vezes, nós nem agradamos a gregos, nem agradamos a troianos, como se diz no popular. Por isso que nessa manhã nós vamos falar sobre esse tema aqui, que é o perigo de atender e de não atender às expectativas dos outros. E essa imagem que nós resolvemos colocar aqui por trás do outros é uma imagem que ela propositadamente tem diversas cores. É como se eu dissesse assim para vocês: nós estamos sempre sendo impactados ou tentando nos colorir de acordo com a expectativa dos outros sobre nós mesmos. E isso é meio complicado, é meio difícil. Não concorda comigo? Você concorda que as pessoas têm expectativas a seu respeito? Você concorda que é difícil atender essas expectativas? Mas também você concorda comigo que é muito difícil também quando você não atende essas expectativas e as pessoas ficam bronqueadas com você, com raiva de você. E na maioria das vezes você nem tem ideia de quais eram as expectativas que tinham a seu respeito, no final das contas, não é? Mas o que é expectativas finalmente? A gente pode dizer assim que expectativas são pequenos projetos mentais. Ou eu vou ler aqui numa definição maior, mais longa, que diz assim que expectativas são projetos mentais que nós criamos, preenchidos com crenças e suposições sobre o que acontecerá no futuro. Imagine que elas são como pequenos arquitetos esboçando dentro da nossa mente, esboçando contornos do que esperamos que aconteça. Entendeu? É uma definição tanto quanto meio psicológica, mas ela é bem verdadeira. Ela quer dizer o seguinte: olha, expectativas é como se fossem pequenos arquitetos que estão tentando contornar situações que a gente acredita que no futuro terminarão se realizando. Porém, pense que esses projetos, esses esboços de projetos mentais que nós chamamos de expectativas, toda vez que você cria uma expectativa a respeito de alguma coisa, você está criando um esboço de um projeto mental. Está dentro da sua cabeça e só dentro da sua mente e mais nada além disso. Como diz o texto de João, as pessoas tinham uma expectativa a respeito de João no seu
íntimo, ou em algumas outras traduções, no seu coração. Ou seja, isso quer dizer que esses pequenos esboços que as pessoas fazem a nosso respeito, a partir do que elas esperam de nós, estão dentro delas, no seu íntimo, nós não temos acesso a isso, nós não temos como saber se estamos atendendo essas expectativas ou não. Por isso que fica difícil, na verdade, a gente preencher as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito. Mas nós também criamos expectativas a respeito dos outros, né? Concordam comigo? Sim, nós também criamos expectativas a respeito dos outros. Porém, a gente também tem que lembrar que, mesmo sendo criadas expectativas a nosso respeito, nós também somos pessoas que temos a nossa própria vontade pessoal. Logo, nós não estamos muito dispostos a realizar os desejos alheios daqueles esboços que as pessoas fazem dentro das suas próprias cabecinhas. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Você está entendendo como, na verdade, é uma coisa complicada esse negócio de expectativas? Não tem como eu disse ontem na frasezinha que eu mandei com o convite, né? Não tem como todos não terem expectativas sobre todos. Mas, ao mesmo tempo, é complicado e é difícil a gente tentar atender a essas expectativas que as pessoas têm sobre nós e nós sobre elas, consequentemente. Ou seja, é muito difícil a gente, como nós dizemos na atualidade, a gente ficar bem na fita diante das outras pessoas. É muito complicado isso, na verdade. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, e aqui eu vou pegar Paulo emprestado de novo, né, do meu amigo. Vocês sabem que Paulo, né, tem um fã aqui na igreja, então vou pegar Paulo emprestado de novo do meu amigo, para que a gente possa, junto com Paulo e Barnabé, fazer uma pequena viagem missionária com eles. É a primeira viagem missionária que eles fazem. E nós vamos ver como os dois ficaram numa situação difícil, extremamente difícil, que quase custava a vida dos dois, exatamente por uma questão de expectativa, exatamente por uma questão de atender ou não atender às expectativas que uma cidade tinha a respeito de Paulo e de Barnabé. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os seus pés. E o homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas de flores para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com muita dificuldade que impediram que a multidão lhes oferecesse sacrifícios.
sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte ele foi com Barnabé para uma cidade chamada de Derbe. E ainda o versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que Deus queira nos abençoar. Nesta leitura, ore comigo por um minuto. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua palavra, que é sempre viva, eficaz, penetrante, até o fundo de nossa alma. Que nós possamos, Pai eterno e Deus eterno, ouvir a voz do teu divino Espírito Santo agora, nesse instante. Que ele seja o nosso ministrador, aquele que vai falar aos nossos corações a palavra que tu tens preparada para cada um de nós. Portanto, Pai bendito e Deus eterno, que a tua graça opere nesse instante, que o teu Espírito preencha esse espaço, que o teu divino Espírito Santo tome a mim como apenas um porta-voz. E muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos falando hoje sobre o perigo de atender ou não atender às expectativas dos outros. Então, o primeiro perigo que nós queremos falar hoje, evidentemente, é esse aqui. O perigo de atender às expectativas dos outros. Veja bem os versículos de número 11 e 12 que eu acabei de ler aí, o que ele diz. Diz assim: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, ou seja, a cura daquele paralítico, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era aquele que falava. Para entendermos essa estranha passagem bíblica, é necessário que a gente perceba que Listra ficava na região da Galácia, que ficava sob a influência grega, e tinha um folclore nessa cidade do passado, que dizia que essa cidade tinha sido visitada por dois deuses. Quais deuses? Júpiter e Mercúrio. Essa lenda existia dentro daquela cidade. Que lenda era essa? O que ela dizia? Ela dizia o seguinte, que há muitos e muitos anos atrás, a cidade foi visitada por esses dois deuses, que não vieram em forma de Deus, mas vieram em forma humana, pedindo abrigo e alimento às pessoas daquela cidade. Porém, as pessoas todas da cidade rejeitaram aqueles dois deuses, não lhe deram nem abrigo nem alimentos, e somente um indivíduo que morava fora da cidade, de nome até Filemon, tinha recebido esses deuses em sua casa. E é por isso que a casa dele tinha se transformado num templo, na verdade. Daí, quando você lê logo abaixo, que o texto diz que, na verdade, existia um sacerdote de Júpiter ali, porque existia um templo de Júpiter ali também. Isso quer dizer que a lenda se transformou em verdade para aquele povo, de tal maneira que eles tinham isso como parte da história da cidade. A cidade que tinha sido visitada por dois deuses, na verdade. Está entendendo? Então, como castigo, a cidade passou por uns maus bocados porque não recebeu aqueles deuses. Então, o que foi que aconteceu com a cabecinha daquele povo? O que aconteceu foi que, dali em diante, eles ficaram na expectativa, está me entendendo agora? De que aqueles dois deuses voltassem um dia a visitar novamente aquela cidade. Existia essa
expectativa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Existia essa expectativa. Então, um belo dia, surgem duas pessoas, Paulo e Barnabé. E Paulo, olhando para aquele homem e percebendo que ele tinha fé para o aleijado, para ser curado, em nome de Jesus Cristo, Paulo cura aquele homem. Logo, isso foi alguma coisa nunca vista por aquelas pessoas, daqueles habitantes daquela cidade. O que é que se passa na cabecinha desse povo nesse instante? Opa! Júpiter e Mercúrio voltaram. Até porque tem um que prega que era Paulo, esse era Mercúrio, e tinha um outro, Barnabé, que era o Júpiter. Então, eles voltaram. E dessa vez agora a gente não vai errar mais de jeito nenhum. A gente vai com certeza receber esse povo da melhor maneira, povo não, né? Esses dois deuses da melhor maneira possível. Havia voltado os dois deuses que eram tão esperados na expectativa daqueles homens, e toda a honra e toda a glória deveria ser dada a eles. Então vem o sacerdote de Júpiter com touros, com coroas de flores, pronto para fazer um sacrifício junto com toda a cidade que estarrecida via aquilo que tinha acontecido ali. Ou seja, o milagre operado por Paulo naquele instante. E aí está jurado e está sacramentado. Este é Júpiter e este é Mercúrio. Ponto final. E agora a gente não erra mais. Agora a gente vai honrar a esses dois deuses. Meu irmão, não é todo dia que nós somos julgados como deuses nesse mundo, né? Não é todo dia que nós somos confundidos com deuses, né? É ou não é? A partir daquele momento, a partir daquele instante, estava aberta a porta dos céus, ou melhor, devo dizer assim, estava aberta a porta do panteão dos deuses gregos para Paulo e para Barnabé. Se eles quisessem, poderiam se passar por Júpiter e por Mercúrio sem nenhuma dificuldade, concorda comigo? E assim eles atenderiam à expectativa do povo daquela cidade. Não é todo dia, portanto, meu querido irmão, que um trono de um Deus está à sua disposição para você sentar nele e usufruir da melhor maneira possível. E não é mesmo assim que acontece no dia a dia com a gente? Todas as vezes que você atender às expectativas das pessoas, elas terão uma tendência muito grande, me ouça bem, terão uma tendência muito grande de começar ali em endeusar. Entendeu? Por quê? Porque você está atendendo às expectativas que ela criou sobre você. Maravilhoso, fantástico. A gente ouve coisas assim, fulano é lindo, fulano é maravilhoso, fulano é uma pessoa extraordinária, fulano é fulano, fulano é fulano, mas só se você rezar pela cartilha dela. Se você não rezar pela cartilha dela, aí é outros 500. É a segunda coisa que a gente vai falar aqui. Mas se você rezar pela cartilha dela, seguir os trilhos que ela trilhou para você, que ela demarcou para você, que ela forjou para você, você vai se tornar um indivíduo, nota 1000. Nota 1000. É ou não é assim? O grande perigo, porém, de atendermos às expectativas das pessoas ou a todas as expectativas dos outros é nos tornarmos alguém que nós não somos. Nós não somos. É nós nos tornarmos uma espécie de fake news de nós mesmos. Entendeu? Um personagem representando um papel.
que não nos cabe, que não tem nada a ver com a gente, mas que a gente pode assumir isso como se fosse absolutamente verdadeiro e fingir. Existe um psicólogo chamado Rollo May, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: nós não podemos ser uma coleção de espelhos refletindo aquilo que os outros querem. Entendeu? Você não pode ser uma espécie de espelho que quando você está diante de graça, você é igualzinho a graça. Ou quando você está diante de Ricardo, você é igualzinho a Ricardo. Ou quando você está diante de Kibson, você é igualzinho a Kibson. Isso é ser uma coleção de espelhos refletindo o que os outros querem. Se Paulo e Barnabé, naquela hora, naquele instante, resolvessem assumir a identidade de Júpiter e de Mercúrio, estariam no pedestal, estariam recebendo homenagem. Se dissessem assim, nós queremos isso, eles teriam isso. Nós queremos aquilo, eles teriam aquilo. O que eles quisessem, aquela cidade daria para eles. Mas só que a gente sabe que Paulo e Barnabé não caberiam dentro desses papéis de jeito nenhum, de forma nenhuma. É preciso a gente poder, nesse instante, lembrar que um homem chamado João Batista uma vez disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Entende? Aquele mesmo João, que as pessoas tinham uma expectativa de que ele fosse o quê? O Cristo. O Cristo. Lembra do primeiro versículo lá, Lucas 3, versículo 15? O povo todo tinha uma expectativa de, pela postura de João, da maneira como ele era, da forma como ele era, do jeito que ele era, ele pudesse ser o próprio Cristo. E se ele dissesse que era Cristo, as pessoas acreditariam que ele era o Cristo. E ele seria transformado no grande Messias. Por quanto tempo a gente não sabe, mas que ele poderia assumir isso, poderia assumir isso. Mas é esse mesmo homem que diz assim: não. Parou, andou aqui, como a gente diz aqui no Nordeste, né, que o santo é de barro. Parou, andou aqui, porque o caminho não é esse. A situação não é essa, a história não é essa. Logo, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias do Cristo que vem aí. Portanto, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, qual é o primeiro perigo em relação a essa questão de expectativas? É esse. É o perigo da gente querer atender às expectativas dos outros sobre nós mesmos. Esse é o primeiro perigo. Segundo perigo, que Paulo e Barnabé também passaram por ele, é esse aqui. O perigo, nesse caso, de não atender às expectativas dos outros. É o inverso. E Paulo e Barnabé, eles não atendem à expectativa das pessoas daquela cidade. O que é que diz aí o texto no versículo 19? Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão a apedrejarem Paulo, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. É isso mesmo. Os irmãos não estão lendo errado, não. Nem tampouco, veja bem, acontece aqui, nem tampouco acontece aqui, como acontece em alguns textos bíblicos, onde de um versículo para outro você tem uma passagem de anos e anos e anos, que a gente nem imagina quantos anos são. Não. Aqui nós estamos falando do mesmo dia, com diferença de poucas horas. Só para os irmãos entenderem. Poucos dias, poucas horas. Entre o versículo 18 e o versículo 19, só se passaram poucas horas. Mas o que é que o versículo 19 diz? Que chegaram
uns judeus, vindo de uma cidade chamada de Icônio e de Antioquia, e convenceram o povo daquela cidade que estava tentando endeusar Paulo e Barnabé a apedrejarem Paulo. Uai! Como um bom mineiro, né? Uai! Que negócio é esse? Que negócio é esse, né? Ou, na linguagem mineira, que trem é esse que está acontecendo? No versículo 12, Paulo e Barnabé são quase deuses. No versículo 19, estão quase no inferno. Está entendendo uma coisa? O disparate. Eu não sei o que foi que houve, mas sei o que foi que houve. Veja bem, a partir do momento que Paulo e Barnabé resolveram não assumir o papel de ser Júpiter e ser Mercúrio, logo eles começam a decair da graça daquele povo, daquela cidade. E ele diz assim, vocês estão me enganando. O povo da cidade pensando, né? Vocês estão me enganando, é? Vocês enganaram a gente, é? Vocês não atenderam a nossa expectativa, é? Então, chegaram alguns judeus das duas últimas cidades por onde Paulo e Barnabé tinham passado, e a partir daí Paulo e Barnabé começam a ser completamente rejeitados pelo povo daquela cidade. E experimentaram um ódio mortal do povo daquela cidade, a ponto de serem apedrejados. Veja bem, a ponto de serem apedrejados. O apedrejamento era uma das piores formas de condenação possível naquela época. O apedrejamento só acontecia em caso de crimes hediondos. Você está me entendendo? A sentença de apedrejamento ela não acontecia por qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Era só em determinadas situações. Primeira delas, blasfêmia. Segundo, bestialidade. Terceiro, idolatria. Quatro, necromancia. Quinto, desrespeitar o sábado, adultério e sacrificar filhos. Só nessas circunstâncias é que havia uma sentença de apedrejamento. Paulo praticou alguma dessas coisas ali naquela cidade de Listra? Não. Qual foi o grande crime de Paulo? Não atender às suas expectativas. Entende? Agora, sabe o que é que me impressiona muito nesse texto também? É o fato de que a cidade de Antioquia, ela ficava a 160 quilômetros de Listra. E teve judeu que saiu de Antioquia, passou por Icônio, onde Paulo tinha estado antes, no início desse capítulo, e foram pegar Paulo em Listra. O que me impressiona é como as pessoas andam 160, porque naquele tempo não tinha jatinho, não tinha trem elétrico, não tinha, né? Não tinha trem-bala, não tinha, né, carro, nada, no máximo um cavalo, um burrinho, e o camarada faz uma viagem de 160 quilômetros para perseguir quem ele não gosta. Você está percebendo quantas pessoas fazem de maldade ou gastam de si de maldade para fazer o mal a outras pessoas? Percebe isso, entende isso? Mas esses judeus fizeram exatamente isso num transporte precário, rústico, etc., para poder acabar, aniquilar com Paulo. E assim, talvez, verdadeiramente, Paulo tenha morrido naquele dia. Entenda o que eu quero dizer para você agora nesse instante. Paulo, ele tem um trecho
de uma carta dele que ele diz que foi até o terceiro céu, lembra? E que lá ele viu coisas inefáveis. Alguns teólogos acreditam exatamente que Paulo, nesse dia, ele não só foi dado como morto a partir do apedrejamento, mas ele realmente morreu. E Deus o ressuscitou, o mandou de volta para aquela cidade. Tanto é que o texto aqui, ele termina dizendo que Paulo foi jogado fora da cidade, dado como morto. Quando os discípulos amigos dele cercam o corpo de Paulo, então se percebe que ele está respirando ainda e leva-se ele para dentro da cidade. E no outro dia, ele segue viagem com Barnabé para a próxima cidade, que é uma cidade chamada de Derbe. Veja bem, alguém que foi apedrejado, minha gente, não teria condições de começar uma outra viagem longa no outro dia de manhã cedo, de forma alguma. Não teria. Quero lembrar pequenas coisas a respeito do apedrejamento. Se pegava essa pessoa, se colocava dentro de um buraco, alguém, na verdade, pegava a maior pedra possível que tivesse, um pedrão realmente grande, e jogava em cima dele, principalmente no peito. Pá! Aquele indivíduo caía ao chão, dentro do buraco, e o restante das pessoas começavam a jogar pedras pequenas nesse indivíduo, ou pedras de todo tamanho nesse indivíduo. Paulo é carregado para fora da cidade. Quem o apedrejou olhou para ele e viu que ele não estava respirando mais. Para aqueles indivíduos ele estava morto. Por isso jogam fora da cidade. E é por isso que algumas pessoas dizem que realmente talvez Paulo tenha morrido nesse dia e Deus o tenha ressuscitado. E ele, nesse instante, foi que chegou àquele chamado terceiro céu, e etc, 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 que ele tem a experiência dele lá e depois ele volta. E só assim, por um milagre, ele teria condições de no outro dia estar andando. De no outro dia estar indo visitar Derbe, de outro dia estar pregando o evangelho às outras criaturas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você aqui? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque ele não atendeu às expectativas das pessoas. Quando nós atendemos às expectativas das pessoas, elas nos elevam ao céu. Quando nós não atendemos às expectativas das pessoas, elas nos derrubam, jogam em terra, se possível, nos matam. Ou então eu devo dizer assim, do mesmo jeito que um indivíduo te leva lá em cima para o céu, ele te derruba lá embaixo. E assim você olha e diz assim, mas fulano fez isso comigo? Fez. E muitas vezes simplesmente porque você não atendeu às suas expectativas. Terceira verdade que a gente encontra nesse texto é esta daqui. É o perigo de nós não atendermos às expectativas de Deus. Versículos 14 e 15, a gente lê assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vocês são, ou como vós são. Isso é antes do apedrejamento. É na hora que o pessoal está tentando endeusá-los. Aí Paulo diz, para aí. Nós somos homens iguais a vocês. Iguaizinhos. Rasgam as suas vestes. Olha, naquela época se rasgava as vestes por 4 motivos. Primeiro deles, luto. Segundo deles, quando você recebia notícias ruins, se rasgava as suas vestes.
Terceiro motivo, arrependimento por alguma coisa. Você rasgava as suas vestes. Em quarto lugar, por indignação por algo que estava acontecendo. No caso de Paulo e Barnabé, eles rasgam as suas vestes por indignação pelo ato de, na verdade, eles estão sendo elevados a deuses, quando eles não são deuses. E sabem que isso não existe. Por isso eles expressam a sua indignação rasgando essas vestes. Porém, eu tenho uma outra ideia. Eu acho que eles rasgaram as suas vestes para mostrar o corpo nu e dizer assim, nós somos gente iguais a vocês, nós somos homens iguais a vocês, nós somos pessoas comuns iguais a vocês, nós somos seres de carne e osso como vocês, nós não temos nada de deuses em nós, nós somos humanos, plenamente humanos e nada mais do que gente. Complemento dessa frase vem quando Paulo diz assim, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, ou como a gente poderia traduzir, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas limitações, às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos. Nós somos gente, humanos, plenamente humanos, perfeitamente humanos, simplesmente humanos. E entenda bem uma coisa. Nós não precisamos ser super-homens. Nós não precisamos ser super-intelectuais. Nós não precisamos ser super-cristãos para atendermos às expectativas de Deus. Deus nunca chamou gente super, hiper, mega espetacular para ser seu servo, para cumprir as suas missões. As expectativas a respeito de Paulo e Barnabé começam lá atrás, quando Deus diz assim para a igreja de Antioquia, me separe a Paulo e a Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Aí sim, Deus começa a criar uma expectativa a respeito de Paulo e a respeito de Barnabé. No dia que Deus olhou para mim e para você, no dia que nós nos convertemos, já a partir desse dia, porque para Deus não há tempo, Ele já criou uma expectativa a respeito do que Ele tem para mim e para você fazer na vida enquanto servos de Deus. E a expectativa de Deus não é que você fique parado em casa assistindo Netflix. Eu nem dei. Fala, Senhor. Não é. A expectativa de Deus para mim e para você a respeito da nossa vida cristã não é uma expectativa de acomodação, mas é de um cristianismo ativo, como Moisés está cansado de dizer aqui para vocês, para mim e para todos nós. Entende? Então existe sim um grande perigo quando a gente, na verdade, não atende às expectativas de Deus a nosso respeito. Paulo e Barnabé, eles continuam dizendo uma coisa que é muito interessante. Eles dizem assim, nós estamos aqui, dizem para o pessoal de Listra, nós estamos aqui justamente para vos converter dessas vaidades. E essa palavra vaidade é uma palavra-chave aqui nesse texto. Destas coisas fúteis, inúteis, destas coisas onde não há verdade nenhuma e onde não se tem nenhum propósito. Então para com esse negócio de tentar me endeusar, porque eu não sou Deus. Nem Júpiter, nem Mercúrio, nem ninguém. Eu sou humano. E vim aqui para justamente falar para vocês de que tudo isso é vaidade, é vazio. Portanto, ouçam a gente. É aí onde, na verdade, Paulo quebra a expectativa que aquele pessoal tinha a respeito deles. E sofre o apedrejamento. No entanto, nós precisamos atender às expectativas de um Deus vivo. De um Deus vivo. O mesmo Deus de Elias,
Aquele de que a gente lê em Tiago, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou uma segunda vez, e o céu deu chuvas, e a terra produziu o seu fruto. A Bíblia é a Bíblia, né? A Bíblia é fantástica. E tudo que ela diz, ela é certa e espetacular. E todo servo de Deus na Bíblia cometeu um pecado. E todo servo de Deus na Bíblia, do primeiro até o último citado, fez besteira, não fez? Você encontra um que não fez alguma besteira? Não. Todos eles fizeram. E a Bíblia é o único livro onde todos os seus heróis, eles têm, como eu digo, um D de defeito. Todos nós temos um D, né? Procura o teu aí, que eu já achei os meus aqui. Tem um bocado. A Bíblia é o único livro onde os heróis, eles são desmascarados. Mas não deixam de ser heróis. Mas não deixam de ser espetaculares. Mas não deixam de ser extraordinários. Mas não deixam de ser fantásticos. Não porque foram impecáveis, mas porque foram servos do Deus Altíssimo, que os usou como servos dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a Bíblia diz assim: Elias, aquele que fez tanta coisa extraordinária, fez fogo descer do céu, fez chuva descer do céu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E, no entanto, ele orou. Então, meu irmão, confie na sua oração, por mais pecador que você seja. Oh, glória! Aleluia! Porque a resposta da sua oração não depende necessariamente da quantidade de pecado que você tem, porque todo mundo tem pecado. Para com isso. Mas depende tão somente de Deus. Eu acho que eu já disse aqui que eu já fiz orações que foram atendidas no segundo seguinte. Mas eu não me fio disso. Eu não confio nisso para a próxima oração que eu vou fazer. Porque não fui eu que consegui realizar aquele negócio no segundo seguinte. Não foi. Foi Deus. E eu sei que na próxima vez que eu pedir, necessariamente Ele não vai me atender no segundo seguinte. Mas isso não significa que Ele não vai me atender. Porque não depende de mim, depende dele. Não depende de você, não depende de ninguém, depende dele. E tão somente da vontade dele. Concluindo. Nós não somos deuses. Nós não somos criminosos. Nós somos humanos tentando atender às expectativas do Deus vivo. Com uma missão neste mundo a cumprir, tal qual Paulo e Barnabé. Tal qual Paulo e Barnabé. A pergunta é: o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Olhando para esse texto bíblico, eu diria que Deus espera de nós 3 coisas que estão bem no finalzinho do texto que nós lemos. Primeira coisa, o texto diz assim, que no dia seguinte, Paulo e Barnabé foram para a cidade de Derbe. E lá pregaram o evangelho, e lá converteram pessoas, e lá fizeram a obra do Senhor de uma forma maravilhosa, extraordinária. Mas o texto também diz que Paulo e Barnabé voltaram para onde? Para Listra de novo. Eles podiam dizer assim: não, peraí, tá brincando, né? Vou nada, voltar para aquela cidade lá, onde eu quase morri. Não. Mas o texto diz que eles voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia, fazendo o quê?
as 3 coisas que eu julgo ser a expectativa de Deus para nós. Primeira delas, confirmando o ânimo dos discípulos, ou seja, fortalecendo, restabelecendo, apoiando adicionalmente a alma e a psique daquelas pessoas que tinham se convertido quando eles passaram por ali. Qual é a nossa missão? É levantar o ânimo das pessoas. É pegar essas pessoas e dizer assim, ânimo, força, vigor, vai dar, te desespera não, confia em Deus, levantar o ânimo das pessoas. Segunda coisa que Paulo fez com Barnabé, exortando-os a permanecer na fé, ou em outras palavras, traduzindo o original, ajudando as pessoas lado a lado, consolando, confortando, encorajando, para que elas permanecessem dentro da sua fé. A continuar, a perseverar, tal qual eles continuavam e perseveravam através das suas próprias vidas, quase sacrificadas. Em terceiro lugar, o texto diz assim, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a última coisa que o texto diz aí. Que por muitas tribulações nos importa entrar onde? No reino de Deus. Por muitas tribulações significa por muitas pressões, perseguições, compressões, esmagamentos sob um peso, nos convém entrar no reino de Deus. Ou seja, nos convém entrar no reino de Deus não é de carro de luxo, não é com a BMW, não é no conforto. O texto está dizendo assim, olha, a gente vai entrar no reino de Deus passando pela porta da tribulação. Sacou? Entendeu? A gente vai entrar no reino de Deus pela porta da tribulação. Sabe por quê? Quando nós passamos pela porta da tribulação, nós nos tornamos muito mais conscientes do quanto nós somos dependentes do Senhor. Porque quando a gente passa na porta da tribulação, a gente não tem ninguém. A gente só tem a Deus. E a gente só depende de Deus. Quando a enfermidade grave bate a porta e nos faz passar pela tribulação, a gente só tem Deus. Quando os choques severos da vida nos atingem, nós só temos Deus. Quando a tristeza avassaladora toma conta de nós só temos Deus. Quando os desânimos do coração nos atingem, nós só temos Deus. Quando as desilusões batem a porta, nós só temos Deus. Então a porta da tribulação nos ensina a depender de Deus. E a gente se torna muito mais solidário com quem está sendo atribulado também, porque a gente já passou pela porta da tribulação. Nem deuses, nem criminosos, mas homens, passando e conduzindo outros homens pela porta da tribulação, fortalecendo as suas almas, encorajando a sua fé e atendendo às expectativas do Senhor. É isso que nós somos. Nada mais, nada menos do que isso aqui. Confirmando, exortando e passando pela porta da tribulação. É assim que a gente atinge as expectativas do Senhor a nosso respeito. Pergunto eu, responde cada um de nós. Temos nós estado mais preocupados em atender as expectativas dos outros sobre nós? Temos nós estado mais preocupados em atender as nossas próprias expectativas a nosso respeito? Ou temos nós
estarmos mais preocupados em atender às expectativas de Deus a nosso respeito. Se eu e você estamos preocupados com a expectativa dos outros, estamos totalmente errados. Se eu e você estamos mais preocupados em atender às nossas próprias expectativas sobre a vida, estamos totalmente errados. Agora, se eu e você estamos preocupados em atender às expectativas de Deus sobre nós, aí a gente está no caminho certo, no nome de Jesus. Amém.